Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Muito bem, Jornal da Rede Alesp está de volta. Nós seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Agora a gente vai falar com a repórter Amanda Nascimento. Amanda, qual é que é a informação que você traz para a gente agora no Jornal da Rede Alesp? É isso? Vamos ver se a Amanda está com a gente. Oi, Jeremias, de volta no Jornal da Rede Alesp para falar sobre a campanha Abril Laranja, que chama atenção, né, para essa questão dos maus tratos com os animais. Também traz esse destaque para a impunidade dos agressores e também, né, sobre a necessidade de conscientização das pessoas para essa causa. Aqui no estado de São Paulo, além da campanha que marca, né, esse mês, nós também temos datas no calendário oficial que servem para chamar ainda mais atenção para essa causa. Então, para exemplificar, no dia 14 de abril é o dia da prevenção, dia de prevenção da crueldade contra animais, e no dia 28 a gente tem o dia de proteção animal. Além dessas duas datas, nós também temos algumas leis que atuam também com esse intuito, como, por exemplo, a Lei 12.916 de 2008, que impediu que os animais fossem mortos pela carrocinha e também estabeleceu novas medidas para o controle reprodutivo de animais. Essa lei foi muito importante e até serviu de inspiração para outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais e Pernambuco. E vou aproveitar também e falar da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a DEPA, que é um órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública e que foi instituído aqui no estado de São Paulo pela Lei 16.303 de 2016, e é um órgão voltado a analisar as denúncias que envolvem animais. Então, Jeremias, a gente tem essa campanha Abril Laranja que chama a atenção para essa causa, e também a Assembleia Legislativa muito engajada. A gente tem leis no estado para também trazer essa proteção aos animais. Temos projetos tramitando na casa com essa temática também. Então, acho que vale aqui deixar para o nosso público do jornal esse alerta que é muito importante. Jeremias? Importante demais. Muito obrigado pela sua segunda participação aqui, viu, Amanda, no jornal. Uma boa tarde para você. Um ótimo jornal para vocês. Muito obrigado. E olha só, nós vamos falar agora sobre vacinação de agentes de segurança. A Academia de Polícia Militar do Barro Branco deu início à vacinação dos profissionais das forças de segurança de todo o estado de São Paulo já. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Coronel Álvaro Camilo, que é secretário executivo da Polícia Militar. Bom dia, secretário e ex-deputado. Seja muito bem-vindo, secretário. Bem-vindo, Jeremias. Bom dia a todos. É um prazer revê-lo aí, falar contigo, e vamos falar aí da vacinação dos nossos policiais, né, e de outras questões. Coronel, então vamos prestar esse serviço público também para entender, né? A vacinação já começou para todos os profissionais de segurança no estado de São Paulo, é isso? Então vamos lá, Jeremias. Na realidade, a vacinação já terminou para todos os nossos policiais. Começou no dia 5, terminou agora no dia 12. Vacinamos 140 mil policiais, um pouquinho a mais que isso, entre policiais militares, policiais civis, policiais científicos. Por uma ação do governador Dória, acertadamente, também vacinamos os outros órgãos de segurança, inclusive federais de São Paulo, o caso da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Também foram vacinados nesse período pela Secretaria de Administração Penitenciária os 35 mil agentes penitenciários, aqueles que fazem escoltas, tomam contas de presídio, e também a Fundação Casa, tá? Terminamos aí, a Fundação Casa também foi feita pela Polícia Militar de São Paulo, e está terminando hoje, terminou ontem ou termina hoje a Fundação Casa. Isso é muito importante, Jeremias, porque o policial é o primeiro que chega, né? Até para levar para um hospital, num acidente, o bombeiro é o primeiro que chega, é o águia, é o policial da rádio patrulha, né, seja em qualquer situação, ele que tem contato ali, às vezes, com uma vítima. E da mesma forma os policiais civis, os policiais científicos, né, num laudo, num exame de uma pessoa que foi agredida. Então foi muito importante essa decisão e já terminou a vacinação dos policiais, a primeira etapa, que é a primeira dose. Daqui 3 meses vão tomar a segunda dose.
Ah, então se é daqui 3 meses, não foi a vacinação chinesa, né? Porque a Coronavac é mais próxima, né? Deve ter sido a outra, então. Isso, foi a AstraZeneca, né? A Que aí AstraZeneca. dependia da vacina que estava disponível, né? A AstraZeneca foi a que foi disponibilizada para os policiais, então vão tomar aqui daqui 3 meses a segunda dose. Muito importante isso que o senhor falou. Você sabe que esses dias eu estava passando nas ruas, eu estava pensando justamente nisso, porque o policial, se ele tiver que abordar qualquer blitz, ele tem que se aproximar. Se ele tiver que algemar alguém, ele vai ter um contato físico, ou mesmo que não tenha que algemar. Então, assim, realmente, a gente sabe que ainda a primeira dose, esses profissionais, eles não estão imunes ainda, como a população não está, mas já é um começo, porque daqui 3 meses vem a segunda dose, e aí é uma questão de quem está à frente do trabalho, não é, Coronel? Eu me lembro do senhor aqui no Parlamento Paulista, sempre voltado para legislar para esta classe, né? E agora eu queria perguntar para o senhor também em relação a como é que o senhor viu, porque a gente vai ter a segunda fase. Foi disponibilizada essa vacina nos próprios locais onde os policiais têm acesso mais fácil, né? Não teve nenhum problema, correu tudo bem. O senhor acha que na segunda fase também? Correu tudo bem, né? A polícia militar, ela que fez a vacinação para todas as polícias, né? Como ela está capilarizada em todo o estado, nós temos aí policiais militares em todos os municípios, sem exceção, foram vários postos, foram 82 postos de vacinação no estado todo, e isso permitiu que a gente fizesse a vacinação de todos os policiais. Então, os policiais civis, científicos, federais, rodoviários federais, Fundação Casa, eles foram numa unidade policial militar, e aí tivemos o apoio, né? Eu gostaria de agradecer aqui o grande apoio da Secretaria de Saúde, Dr. Jean, Dr. Dimas, do Butantan, doutora Regiane, da imunização, né? Do plano do controle da imunização em São Paulo, que ajudou bastante. Algumas prefeituras também nos ajudaram, né? No caso de armazenamento, né? Das vacinas. Então, funcionou muito bem, capilarizado, até por isso que conseguiu se vacinar em 8 dias praticamente todo esse público, chegando a 140 mil. E o que você falou é bem verdade, Jeremias. A gente sempre brigou aí no bom sentido, né, contra a desordem, e o policial é o primeiro que está na ponta da linha. Então, não só nesses casos que ele vai atender uma vítima, mas tem outras ações, né, ações nas festas clandestinas, ações nos pancadões, ações em aglomerações, né? Só para ter uma ideia, Jeremias, vamos falar um pouquinho de número dessa pandemia, que também envolve, né, por que foi feita a vacinação nos policiais. Foram mais de 1.388 festas, desde o dia 26 de janeiro até agora, o dia 12, clandestinas, que elas foram encerradas com a ação policial, os organizadores foram multados, as pessoas que estavam participando foram todas encaminhadas para suas casas, né? Alguns conduzidos para o distrito policial, aqueles que infelizmente não corresponderam aí à determinação policial. A polícia fez mais de 1 milhão de abordagens a pessoas nesse período, só relacionada à pandemia, e mais de 120 mil dispersões. Isso é o que eu queria chamar a atenção. O que são dispersões? Aqueles grupos de 5 ou mais pessoas que não precisavam estar na rua naquele momento, ou seja, não é indo para trabalhar para algum lugar com alguma necessidade, farmácia, mercado, nada disso. Pessoas em praças, pessoas em bares, né, na porta de bares, tomando cerveja de noite, as pessoas se reunindo em praças até para fumar. Ou seja, tudo isso, cada uma dessas pessoas que foram encontradas nessas situações, a polícia chegou, orientou, pediu para retornar. Graças a Deus aí, e a compreensão da população, quase que 100% dessas intervenções policiais, as pessoas obedeceram à polícia e foram para suas casas. Algumas raras exceções, houve aí a condução ao distrito policial. Mas eu gostaria de chamar a atenção, porque nós estamos de conscientização das pessoas, né? Nós estamos perdendo mais de 1.000 pessoas ainda por dia no estado de São Paulo, né? Esse é o número de hoje. Então, precisamos nos conscientizar, né? E, voltando à questão policial, esses homens estão na frente, né? Esses homens e essas mulheres são os primeiros. E sofrem também, Jeremias. Nós perdemos já 102 policiais da ativa e mais ou menos 1% do nosso efetivo policial está contaminado, né? Gira em torno de 1%. Então, ele também sofre com a pandemia. Então, quanto mais as pessoas ajudarem, melhor, né? A colaboração de todos é importante nesse momento.
Bom o senhor trazer esses números. A gente pode entender que a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem acompanhado aí os passos em relação à Covid-19. Qual é o protocolo se um policial militar estiver com sintomas? Como é que é o procedimento, secretário? Jeremias, ele é afastado imediatamente, né? Porque a gente não pode correr o risco, não por causa só dele especificamente, que a vida é super importante, é lógico, né? Da sua equipe, aquela guarnição que está com ele, mas porque ele vai ter também contato com a população. Então, mesmo antes de confirmado, né, no primeiro sintoma ele é afastado. Então, gira em torno de 1% esse afastamento. Aí, quando ele é afastado, primeiro, antes de tudo, o policial usa todos os equipamentos. O policial tem álcool na viatura, tem máscara na viatura, constantemente ele mede a febre. Então, ele não sai para o serviço se tiver sintomas. Ele sentiu sintomas, ele é afastado. Aí uma equipe passa a acompanhá-lo. Nós temos aí as unidades de saúde da própria polícia espalhadas pelo estado. Ele vai ser acompanhado por um médico, faz o teste, já é afastado, fica na sua residência. Se os sintomas se agravam, eles já são encaminhados para o hospital da Polícia Militar e, se precisar de tratamento, ficam internados, né? Mas, graças a Deus, a maioria dos nossos policiais, eles mesmo com Covid têm ficado nas suas casas, porque já começa a tratar rapidamente e eles são acompanhados em casa. Como a maioria, na Polícia Militar, principalmente os policiais são jovens, uma faixa etária jovem, mas infelizmente também estamos perdendo policiais jovens, né? Esse tratamento tem sido dessa forma. E alguns casos mais graves, aí sim, eles são internados, trazidos aqui para o Hospital da Polícia Militar, onde aí se precisavam para internação, até para UTI, né? E são dessa forma que acontece. Só para para a população saber, primeiro sintoma, eles são afastados até para não colocar em risco a sua vida, dos seus familiares e da população. Muito bem. Como é que tem sido o investimento durante a pandemia? Não sei se o senhor pode dizer exatamente em recursos, né? Mas em equipamentos. Como é que está sendo essa questão na área da segurança pública no estado de São Paulo? Olha, eu não acompanhei, né? Mas a partir logo de cara, o governo de São Paulo destinou, né? Num primeiro momento eu lembro desse número, né? O ano passado, no início da pandemia, de 3 milhões de reais já para compra de álcool gel, de máscara. Mas depois isso entrou numa rotina, eu acabei não acompanhando qual o montante de recursos. O que eu posso garantir é que todo policial tem ali a sua proteção, né, para trabalhar no dia a dia. As máscaras, o álcool gel, equipamentos, inclusive luvas, né, que é o normal já do policial, quando ele vai atender uma ocorrência, ele usa a luva descartável, né? Então, todos os materiais necessários. Houve um investimento grande, e eu agradeço aí também ao governador João Dória, porque desde o início, no início foi um problema, porque começou a faltar, né? Estava uma dificuldade para encontrar, logo no início da pandemia, álcool gel, máscara, né? Temos que correr aí em vários fornecedores para poder conseguir, porque o policial tinha que ser protegido logo de cara, porque ele não para, né? Aliás, Jeremias, isso é para vocês, né? Como fala o nosso general Campos aqui, né? O crime não faz quarentena, né? Então, a par de tudo isso que nós estamos falando, de vacinação, de proteção, de dispersão, né? Tem o crime que, infelizmente, acontece. Isso também é uma notícia que eu queria trazer para a população, uma notícia boa. Todos os indicadores criminais de São Paulo, eles estão caindo. Nós continuamos com a taxa de 6,48, né, de homicídios por 100 mil habitantes, menor taxa do Brasil já há muito tempo e uma das melhores taxas do mundo. Sabemos que tem problema aqui e ali, pontual, de algum problema que se causou até pela própria pandemia, né? Mas a polícia está muito forte, planejada, está trabalhando em todo o estado, focando, né, na proteção das pessoas. E trabalhando complementando aí, ajudando na vacinação. Aliás, a polícia faz a proteção de todos os locais de armazenamento das vacinas, faz as escoltas das vacinas nessa distribuição pelo estado. É um trabalho muito forte aí. Então, houve um investimento muito forte, né? Retornando à sua pergunta, desde o início não faltou recurso para a segurança pública, não só para a Polícia Militar, mas para a Polícia Civil, Científica, né? E todos os órgãos se protegerem desde o início para poder proteger a população também. Coronel Camilo, ex-deputado e agora secretário executivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nos atualizando. Muito obrigado pela sua participação. O senhor é sempre bem-vindo quando tiver as novidades.
Muito obrigado, Jeremias. Deixar uma mensagem final para todos aí, para que, se puderem, permaneçam em casa. Se saírem, saiam com as devidas proteções e só se necessário. E mais importante, para os nossos jovens, um pouco de conscientização nesse momento. Não organize e não participe de festas clandestinas que possam trazer aglomerações. Um bom dia e um grande abraço a todos. Muito bem, um abraço ao senhor também. É como diz o ditado, disciplina é liberdade. A gente precisa de um momento de disciplina agora, como é na Polícia Militar, né? Como bem recomendado, ficar em casa, evitar. Todo mundo quer passear, festar, a juventude então, mas, como bem lembrado, vamos aguardar, porque a vacinação está se ampliando cada vez mais e aí todos podem se divertir com saúde, né? Ninguém quer perder nenhum ente familiar, nenhum colega e precisamos preservar a nossa vida. Vou falar de um assunto agora bem interessante. Olha, representantes da comunidade judaica em São Paulo participaram na noite de quinta-feira, né, de um ato solene virtual em comemoração ao Dia da Independência de Israel. Eu acompanhei, são 73 anos, vamos ver como é que foi. Deputado Frederico Dávila, do PSL, homenageia os 73 anos da independência de Israel. Na solenidade, em ambiente virtual, o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, lembrou a condição milenar do povo judeu, sendo a comemoração apenas a marca do restabelecimento do Estado de Israel. Ele também falou sobre o momento vivido pelas duas nações. Estamos numa época excelente. A melhor época nas relações entre o Brasil e o Estado de Israel. Temos relações políticas excelentes, temos diálogo profundo entre nossos governos, entre nossos líderes. Tem uma conversa de honestidade entre todos os ministérios com um objetivo principal comum: melhorar a vida dos povos do Brasil e o povo de Israel. A Declaração de Independência do Estado de Israel foi assinada no dia 14 de maio de 1948. No evento foi exibido um vídeo sobre 73 coisas que os israelenses amam, entre elas a comida vegana e as ciclovias de Tel Aviv. Sérgio Nachan, diretor-geral da Confederação Israelita do Brasil, destacou realizações e desafios do país. Nesses últimos meses, muitas boas notícias vieram do Oriente Médio, né? Os acordos com os países do Golfo Pérsico, enfim, é um cenário bastante promissor para a região do Oriente Médio, uma região que já foi bastante castigada por toda a intolerância. E claro que há muitos desafios ainda pela frente, entre eles o de estabelecer a paz verdadeira com alguns dos seus vizinhos direto. Também participaram do evento o rabino Sami Pinto e Moisés Nigri, presidente do TEIAD, instituição beneficente israelita. O deputado Frederico Dávila, proponente do evento, lembrou do acolhimento de sua família no Brasil, agradeceu à comunidade judaica paulista e brasileira e falou da relevância de Israel no mundo. Israel hoje também é referência mundial em pesquisa, seja em que área for, defesa, medicina, agricultura, que é a minha área, enfim, vários assuntos, vários temas relevantes para a humanidade. Portanto, Israel, apesar de jovem, nos ensina muito a convivência plural, a convivência civilizada. É a única democracia existente no Oriente Médio que pode ser chamada efetivamente de uma democracia naquela região e que mostra para o mundo que nós temos, às vezes, muito que aprender com aqueles que passaram por muitas dificuldades, como disse o nosso querido Sérgio Nachan, que falou quantas dificuldades o nosso povo passou. Muito bem, 73 anos da independência de Israel, Estado de Israel. Olha, as pessoas na faixa etária entre 18 e 24 anos foram as que mais sofreram o impacto da pandemia de Covid-19 no mercado de trabalho. Segundo um recente estudo de uma das principais consultorias de recursos humanos no Brasil, a taxa de desocupação subiu de 23,8% no quarto trimestre de 2019 para 29,8%
no mesmo período de 2020, o que corresponde a 4 milhões de jovens potencialmente ativos sem emprego no país. A Câmara dos Deputados deve votar nos próximos dias uma regulamentação para o reajuste de aluguéis no Brasil. O projeto determina o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, como teto para os reajustes anuais de contratos residenciais e comerciais. Hoje, a maior parte é corrigida pelo Índice Geral de Preço Médio, IGPM. Lojistas e administradores de shopping centers, por exemplo, estão conflituosos por causa da correção dos aluguéis, reajustados pelo IGPM, que fechou os últimos 12 meses em 31,10% de alta. Os lojistas dizem que não podem arcar com este aumento elevado. Os administradores alegam que o índice é legal e que abriram mão de receita no ano passado por conta da pandemia de Covid-19. Além do comércio, as famílias também estão às voltas com contas que não fecham. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, mostra que 1 em cada 4 lares tem algum devedor. E os aluguéis pesam consideravelmente nas contas destas famílias. Importante ressaltar só sobre esse GPM, porque a gente conversou com economistas esses dias e eles disseram o seguinte: olha, esse índice, o IGPM, ele foi lá atrás colocado, mas ele é vinculado, por exemplo, aumentou a soja, então aumenta o IGPM. Era uma proteção vinculada ao dólar, mas que hoje não faz sentido. Quem tem um aluguel hoje de R$1.000, neste mês de abril que a gente está, vai para 1.300, né? Então, assim, é uma diferença muito grande e interessante essa questão de poder ser votada no Congresso. E agora nós vamos com mais entrevista, vamos falar sobre as mudanças nas regras de trânsito. Desde segunda-feira, 2 de abril, entrou em 14.071 de 2020, que muda diversos pontos no Código de Trânsito Brasileiro, como o aumento da validade da CNH. E dentre as mudanças que mais vão impactar a vida do motorista, todos os documentos estão emitidos a partir de 12 de abril, passam a valer 10 anos para condutores com até 50 anos de idade. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luiz Flora. Ele é diretor-presidente do Instituto do Cidadão. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, Jeremias Gomes. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Alesp. Luiz, tem muita coisa que mudou, né? Mas como é que a gente pode fazer um panorama geral? Me parece que a pontuação, tem uma alteração importante. Jeremias, se você me permite, eu sempre, quando eu vou falar algo de trânsito, eu me foco naquele tripé, que é a educação do trânsito propriamente dita, a segurança que envolve a educação de trânsito, porque você vai conduzir um veículo, e a eficácia da aplicação desta norma, que já estava vigente e houve alterações. Então, tudo vem, a intenção é sempre colaborar por um trânsito mais seguro, mais humano e com respeito às leis. Agora, a prática, nós só vamos saber a partir dessa data, dia 12, que foi segunda-feira, daqui para frente. É ainda um pouco cedo para nós avaliarmos a eficácia e as eventuais correções que são necessárias serem feitas. Pois é, o senhor tem toda a razão. Educação, segurança e eficácia. Aqui em São Paulo a gente passou para a questão, o senhor deve se lembrar, no 50 km por hora, nas marginais, vai ou não vai. Aí a gente fez uma discussão, falando, não, mas quando diminui a velocidade, todo mundo vai melhor, até o ciclista, o pedestre, enfim. Mas as mudanças que a gente está falando aqui, principalmente, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a questão da pontuação. O que muda? Olha, a pontuação nessa alteração da lei, ela é ampliada. Então, você tem as 3 faixas agora, né? Você tinha uma faixa que era de 20 pontos. Hoje você passa a ter 20, 30 e 40. O importante disso é esses 2 polos. Você facilita ao condutor, facilita a quem tem um veículo não ter aquela obrigatoriedade de, ao atingir 20 pontos, ter que cumprir normas restritivas, ter que ter suspensão, processo. Por outro lado, você precisa ver o comportamento disso. Talvez isso possa estimular, talvez a pessoa relaxar no cumprimento da lei. Normas de trânsito. Hoje você tem, para quem não tem nenhuma infração gravíssima, você vai
poder ampliar isto para 40 pontos. Se a pessoa tiver uma infração gravíssima, ela vai poder ampliar para 30. Agora, para aquele que tem 2 ou mais infrações gravíssimas, continua se mantendo nos 20 pontos. É um principal tópico que podemos destacar dentro dessa alteração de pontuação na CNH. Facilita para o motorista, sim, mas nós precisamos entender como é que vai ser esse comportamento. Se, ao facilitar para o motorista, para o cidadão, não colocará em risco a segurança dele próprio e de outros no trânsito. Eu estou vendo aqui, dirigir com velocidade acima de 50% da permitida é considerada infração de trânsito gravíssima. Leva a multa de 7 pontos na carteira, suspensão do direito de dirigir. Mas aí, vamos supor, ele está acima de 50% e ele sofreu uma infração gravíssima. Uma só, então ele já com 20 pontos ele pode perder. Então essa questão do 20, 30 e 40 está sempre vinculada à gravíssima, né? Né? Por exemplo, se ele sofreu várias infrações pequenininhas, né? Não, aí é diferente. Agora, quando tem uma gravíssima, é sempre um vínculo aí, é isso, né? O que nós temos que destacar, Jeremias, é que assim, nesse sentido, o Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem a intenção de realmente restringir o direito de dirigir, seja com a suspensão, seja com a cassação, para quem realmente comete infrações gravíssimas. Uhum. Porque é cotidiano e habitual, apesar de ser infração, a pessoa às vezes cometer infrações leve, moderada, que é a média, né? Então, o que acontece? Se a pessoa tiver apenas, entre aspas, essas infrações, em tese, ela não compromete a segurança do trânsito. Então, muitas vezes a pessoa, na cidade de São Paulo, nós temos o rodízio municipal, por questão, eu vou muito pelo lado prático, por questão de minutos, hoje nós temos o rodízio municipal em horário diferenciado do que habitualmente era, até em razão da pandemia. Uhum. Mas se a pessoa, às vezes, está no rodízio 10 minutos, 5 minutos depois que ele começa ou não consegue sair dele, ela tem uma infração. Isso, muitas vezes, não é uma negligência ou uma intenção do motorista. A própria condição de trânsito na cidade, às vezes, impõe isso. Então, é uma infração que, em tese, ela é tolerada para que não haja a suspensão e a cassação. Agora, as gravíssimas, elas realmente têm que ter o condão de poder ter uma punição maior para poder evitar acidentes ou as consequências de um acidente. Agora, Luiz, motorista de aplicativo, né, seja similar ao táxi, me parece que de aplicativo o motociclista também, né? Aí é 40 Sim. pontos. Sim. Porque, interessante, porque assim, é o que o senhor falou, é só com o tempo que a gente vai poder analisar. Por quê? Nos parece justo que quem está todo dia na rua, um motorista que hoje com essa crise, as pessoas precisam sobreviver, né? Ele está todo momento diferente de eu e o senhor que pega um carro e vai para o trabalho e então ele está sujeito a mais multa, né? Por outro lado, a gente vê motociclistas, né? Também aí é uma outra questão mais ampla, que eles são quase que obrigados assim a entregar muito rápido para ganhar, são estimulados, né? Para entregar muita coisa muito rápido para ganhar um pouquinho a mais, né? Enfim. Mas como é que é isso? Como é que o senhor analisou essa questão dos 40 pontos para aplicativos? Olha, você coloca uma situação muito boa, uma pergunta muito pertinente, porque você tem categorias que a sociedade depende, quanto mais ainda numa pandemia. Então, nada mais justo do que elas, estando sujeitas ao trânsito constantemente, estando aí, tendo essa cobrança, ela possa ter um limite mais ampliado, uma tolerância, vamos dizer assim. Agora, é preciso, Jeremias, que essas categorias também se conscientizem que a segurança no trânsito vem em primeiro lugar. Então, não é porque eu tenho, em tese, uma amplitude, uma possibilidade de ser punido com mais pontos ao invés de menos, que eu vou colocar em risco a minha própria vida e a vida de outro. Por isso que eu sempre foco na questão da educação do trânsito. A educação do trânsito e a segurança no trânsito tem que ser uma questão de conscientização. A lei, ela serve para punir. Quando você vai usar a lei para punir, é porque houve infração. O quanto você puder trabalhar em educação do trânsito, conscientização, você vai estar
melhorando as condições desse trânsito, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você vai estar deixando de punir e evitando não só a questão do acidente de trânsito, mas como toda a cadeia que envolve o Sistema Único de Saúde sendo sobrecarregado com mortes de trânsito, com lesões. Então, é muito importante você ter a tolerância, mas uma tolerância com daqueles que usam e dos demais membros da sociedade. O senhor falou uma questão, o senhor bate sempre nessa tecla. Eu acho que ainda existe muita ignorância, porque assim, quando você... Vamos falar do pedestre. Tem uma faixa, a prioridade é de quem? O código diz. Antes de todo mundo, é o pedestre, né? Curioso que esses dias eu estava no trânsito, tinha 3 cachorros, o cara parou, o cachorro olhou para um lado, olhou para o outro e atravessou na faixa, né? Só que a gente, na correria, a gente percebe quantas pessoas simplesmente passam na faixa, a pessoa está ali parando e as pessoas têm medo, as pessoas não avançam, porque São Paulo, eu quando cheguei em São Paulo, eu levei um susto, né? Eu pulei para a calçada, porque eu achei que o carro ia parar, não parou não. O senhor acha que falta essa educação? Porque quando tem semáforo, aí tudo bem, tem o semáforo, o pedestre tem que esperar o semáforo. Mas quando não tem, a prioridade é do pedestre e a maioria não para ainda. Isso é desconhecimento ou é o quê? Eu acho que isso é uma questão de falta de empatia. Por que eu digo falta de empatia? Porque nós todos, no elo da cadeia do trânsito, somos pedestres. Em primeiro lugar, você é um pedestre ou você vai conduzir uma bicicleta, uma motocicleta ou um veículo leve ou pesado, de passeio ou profissional, e você sempre é um pedestre. Antes de você entrar no carro, você é um pedestre. Então, você tem que ter respeito ao pedestre. Mas também, eu gosto, é até uma questão polêmica quando eu coloco isso, é necessário, quando você está na condição de pedestre, você também se coloque na posição do outro. Você passar, atravessar na faixa sempre, obedecer se existe farol. Eu vou te dar um exemplo muito prático. Se você vai à Avenida Paulista e entra num daqueles prédios comerciais da Paulista no estacionamento, não agora na pandemia, mas o fluxo de pedestres, ele é muito grande. Sim. Então, ele tem prioridade, é o elo mais fraco na cadeia do trânsito. Só que muitas vezes o pedestre também ele esquece que pode estar saindo no carro, passando uma motocicleta. Então, é preciso atenção e é preciso respeito. Às vezes o pedestre, e isso é uma questão muito polêmica, às vezes o pedestre também pode ser gentil com aquele outro pedestre que está dentro do veículo e deixar ele sair, porque ele não vai estar colocando em risco a vida dele e vai estar colaborando para aquele fato, quando ele estiver saindo também, porque quando tem um fluxo de pedestre denso, você tem que respeitar, mas o pedestre também, ele pode olhar, olha, também não posso segurar um carro ali 10, 15, 20 minutos sem eu parar para olhar. Eu também entro e saio de lugares que tem fluxo. Tudo é uma questão, para mim, de empatia, educação de trânsito e conscientização. O senhor falou tudo, e acho que o trânsito é tão democrático que se a gente se espelhar no trânsito, acho que a nossa convivência social vai melhorar muito. Um outro exemplo também, por exemplo, próximo da minha casa tinha ali um entroncamento, todo mundo parava, a pessoa virava à esquerda, virava à direita, foi aquele local que vira os carros para todo lado. E aí, eu não sei, nunca vi acidente ali, mas aí se colocaram um semáforo. Aí começou a acumular aquela fila de carro para todos os lados que não existia. Então, quanto mais a gente puder, olha, o fulano vai atravessar, para um pouquinho, deixa ele atravessar, porque daqui a pouco a gente vai parar ali na frente, né? Mas eu já vi pessoa falando assim, eu faço tudo direitinho, mas deixar alguém passar na minha frente eu não deixo, né? Mas não adianta nada, daqui a pouco você não deixa, daqui a pouco você tem que parar e às vezes aquela pessoa que está ali pode ser o dentista que ia te atender, pode ser o advogado que você ia passar, a pessoa que ia te servir um cafezinho, você atrasou, né? Então, acho essa convivência social muito importante. Em relação ao transporte de criança, né, em cadeira, passa a ser idade inferior a 10 anos e altura menor que 1,45 m. Como é que o senhor avaliou essa medida? Essa medida é muito boa, até porque ela também entra agora no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB. Anteriormente, até pelo fato de que não se fez uma previsão disso no CTB original, a última alteração que foi em 97, então passa a não ser apenas uma norma por resolução do contrato, passa a ser uma alteração do próprio Código de Trânsito Brasileiro. É muito importante, porque quando você carrega
transporta está com uma criança dentro do carro, a prioridade é a segurança dessa criança. Então, aqueles pais que achavam, não, eu vou só daqui ali, eu vou até a farmácia, eu vou daqui ali, pode acontecer assim em qualquer momento. Então, essa obrigatoriedade de você estabelecer uma altura até 1,45 m, você realmente ter a obrigatoriedade de colocar uma cadeira e criança abaixo de 10 anos, é algo que, como aconteceu na questão do cinto de segurança no passado, que eu não vou usar o cinto porque eu não preciso, mas houve uma conscientização. Eu espero que com essa obrigatoriedade, a princípio, com algumas condições que se farão necessárias, até por pais que, por negligência, não acreditam na modalidade dolosa, que nenhum pai, nenhum tio, nenhuma pessoa queira causar um ferimento ou colocar em risco a vida de uma criança. Mas por uma negligência, por uma questão de, não vai acontecer nada, que ele passe a ser conscientizado. A punição pecuniária é o primeiro passo. Depois dessa punição, tem que vir a conscientização. Você está lidando com vidas. O trânsito é vida. Transitar é viver. É você se deslocar de um lugar para outro. Então você tem que respeitar as pessoas, começando por você e pelos seus familiares. Luiz Flora, diretor-presidente do Instituto Cidadão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um bom dia a todos vocês. E se você me permite, Jeremias, se houver tempo... O nosso tempo já acabou rapidamente? Sim, é que algumas pesquisas de comportamento de trânsito, depois eu posso enviar para vocês, foram feitas em 2011 pelo Instituto Nacional, e esse instituto apontava só um fato, que é muito interessante. Vamos fazer uma pergunta. Você acha que o maior causador de acidente de trânsito é o quê? São as pessoas. Quando se perguntava na sequência, você respeita as regras de trânsito? Respeito. Então a pessoa sempre acha que é o outro. Enquanto houver uma sociedade que sempre se coloca a culpa no outro, haverá o risco e não haverá a evolução para cumprimento de normas no tocante à educação. Muito obrigado, um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Jornal da Rede Alesp vai ficando por aqui. Olha só, nós voltamos na segunda-feira. Um bom final de semana a todos nós. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.